Muito boa noite. Nós estamos dando início a mais um Diálogo AMSUL, mas retomando o Diálogo AMSUL. A gente não teve, na semana passada, por problemas de ordem técnica, mas estamos retomando hoje, né? Nós vamos, a partir da semana que vem, dar início a um ciclo de debate sobre a Amazônia, um ciclo de quatro debates, 4 eventos, mas hoje a gente ainda vai tratar de um tema que esbarra na questão amazônica, mas que diz respeito ao processo de integração sul-americana. A gente já fez alguns eventos sobre integração sul-americana, mas hoje a ideia é abordar dois aspectos centrais desse processo de integração sul-americana, que é o tema da infraestrutura, né? Tanto as de logística quanto outras infraestruturas, e o tema do meio ambiente, dada a existência de biomas que são comuns a mais de um país. Então, nós vamos ter conosco hoje a participação do Pedro Silva Barros, que já esteve conosco em algumas outras oportunidades. O Pedro é técnico em planejamento e pesquisa do IPEA. Ele edita no IPEA a revista Tempo do Mundo, e coordena o projeto de integração regional O Brasil e a América do Sul. Ele também é ex-diretor de assuntos econômicos da Unasul. E teremos também a participação conosco da Aline Conte. A Aline é professora adjunta do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal da Paraíba, é pesquisadora da Universidade de Brasília e bolsista do CNPq. Para dar início aos nossos trabalhos, eu vou pedir que o faça o nosso presidente do Instituto AMSUL, Vicente Trevas. E antes de passar para o Vicente Trevas, eu vou solicitar a todas as pessoas que nos assistem pelo YouTube que adiram ao nosso canal, que deem seu like, né, e toquem o sininho para serem avisados de todas as próximas atividades. Então, dando início aos nossos trabalhos, Vicente Trevas, com você. Obrigado, Bernardo. Muito boa noite a todas e todos, parceiros aqui dos nossos diálogos AMSUL. E um agradecimento especial ao Pedro Barros, um parceiro de sempre, e também a Aline Conte, que é uma pessoa muito importante e que pode ajudar muito em nossas reflexões. Então, grato a todos. É minha tarefa sempre relembrar um pouco o lugar dessa discussão, né? Essa aqui é uma iniciativa do Instituto Sul-Americano para a Cooperação e a Gestão Estratégica de Políticas Públicas, e nós operamos sempre na busca de entender os processos profundos subjacentes às agendas que aqui dialogamos, né? E hoje nós vamos retomar um tema recorrente em nosso instituto, pela sua própria natureza, pelos seus próprios objetivos, que é o tema da integração da América do Sul, né? A integração regional. E é evidente que hoje, né, 1º de agosto de 2022, nós estamos diante não só de uma possibilidade, mas uma probabilidade, né, de um novo governo conduzido pelo presidente Lula, né? Se assim for, né, nós estamos aí completando um ciclo político de renovação, né, que os fatos mais recentes referem-se ao Chile, à Colômbia e agora, e possivelmente a partir de outubro, ao Brasil, né? Então, nesse sentido, a agenda política, a agenda geopolítica da integração sul-americana, nós poderíamos dizer
que a essa agenda um novo capítulo se abrirá, né? E, portanto, é muito importante saber quais, né, os conteúdos desse novo capítulo, né? Na medida em que essa nova configuração política da América do Sul, em passado recente, construiu um capítulo muito potente da integração, e aqui eu quero fazer referência a todo o ciclo na dinâmica brasileira das presidências Lula e Dilma, e, portanto, nós estamos no umbral, nós estamos para justamente abrir um novo capítulo, né? E para indagar sobre, né, os cenários, as possibilidades desse novo capítulo, é evidentemente que é um novo capítulo que vai retomar agendas, né, e que vai acrescentar novas agendas, né? É um novo capítulo que vai se desenvolver em um novo contexto geopolítico, né? E, portanto, essa questão vai ganhar muita intensidade nesse novo capítulo, do nosso ponto de vista do Instituto, né? Nós também estaremos lidando com novos atores, né? Atores e novas configurações políticas, porque tanto a vitória do Boric e a vitória do Petro estão sinalizando também novas bases sociais que estão se expressando na dinâmica do nosso continente, né? E também nós vamos ter os capítulos anteriores constituíram, você entende, protocolos, institucionalidades, e, portanto, aqui nós vamos ter de revisitar nossas institucionalidades, referência aqui ao Mercosul, a retomada da Unasul e outras dinâmicas, como a própria dinâmica CELAC, que não é uma dinâmica sul-americana, mas é uma dinâmica latino-americana e do Caribe, e, portanto, nós estamos também diante de alargar a nossa visão, ou seja, não é apenas e é também uma retomada, né? Mas é uma retomada em novos cenários e também em novas agendas. E claro que a abordagem de hoje, pelo tema da infraestrutura e da questão ambiental, ela também nós vamos ter de atualizá-la, né? Atualizá-la no sentido do estado da arte, né? Como anda a dinâmica nesses últimos tempos, mediada pelo COSIPLAN, que é um elemento importante, herdeiro da IRSA, ou a IRSA é um componente do COSIPLAN, né? Depois, novas agendas geoeconômicas que estão também forçando o tema da infraestrutura, no nosso caso, e aí o Pedro é um grande especialista, a dinâmica bioceânica do nosso continente sul-americano e os interesses econômicos e empresariais que estão vinculados a ela, ou seja, não só os interesses daqueles que irão produzir infraestrutura, mas daqueles que irão utilizar a infraestrutura, a dinâmica de suas cadeias produtivas, né? E nós temos também o tema do meio ambiente, né? Onde teremos de dar centralidade a essa agenda em função, inclusive, das pressões internacionais e dos problemas ambientais que o mundo está passando, né? A questão das mudanças climáticas, por exemplo, né? E a questão também das preservações e dos ataques a esses biomas. E, claro, aqui há um destaque que é geopoliticamente relevante, que é a questão da Amazônia. A questão da Amazônia hoje é uma pauta de todos os atores que contam no jogo geopolítico. E, portanto, é uma agenda não só disputada e operada pelas nações sul-americanas que compõem esse território amazônico, mas há forças consideráveis, estratégicas poderosas que têm na Amazônia suas agendas, os seus interesses em relação à questão amazônica, né? Então, para concluir essa introdução, viu, Pedro e Aline, primeiro, nos atualizarmos, ou seja, né, quer dizer, a busca do estado da arte, né?
nesse cenário de uma retomada do novo capítulo, né? E certamente a vitória do Brasil vai ser uma inflexão estratégica na agenda da integração. Primeiro, a expectativa dos nossos parceiros, e segundo, não só pelo Brasil, mas pelo presidente Lula, que é, vamos supor, uma liderança internacional sul-americana comprometida com essa agenda. Então, com isso, mais uma vez agradeço ao Pedro e à Aline e devolvo a palavra ao Leonardo para conduzir a nossa sessão. Muito obrigado, Vicente. Bom, feita essa abertura pelo Vicente, eu imediatamente passo a palavra para o Pedro Barros. Pedro, com você, liga seu microfone, por favor. Obrigado, Granado. Boa noite. Agradeço muito o convite novamente do Instituto Ansur. Saúdo o Vicente Trevas e para mim é uma grande satisfação apresentar essa temática de infraestrutura e meio ambiente em conjunto, em diálogo com a Aline Conte, né? Que a gente tem trabalhado algumas questões ou discutido algumas questões relacionadas a esse tema no último período. Eu vou tentar organizar essa fala inicial rememorando rapidamente o processo de integração regional, fazer isso muito rápido, né? Já foi mencionado pelo Vicente, tanto a IRSA como o COSIPLAN, vou tentar atualizar essa discussão e inserir alguns tópicos, vai ser como tópicos mesmo sobre meio ambiente, entendendo que a Aline vai poder aprofundar a questão ambiental também. Bem, a governança de infraestrutura regional sul-americana é algo relativamente novo. Então, não existia um espaço que trabalhasse a integração física, reunindo os 12 países, até o ano de 2000. Então, em perspectiva histórica, é algo super recente. E a infraestrutura é decisiva para qualquer processo de integração. Então, ainda que na região o nosso comércio intrarregional seja pequeno comparado a outras regiões, era de aproximadamente 18% nos anos de mais comércio intrarregional, 18% de tudo que cada um dos países da região comercializa com o mundo é com os nossos vizinhos, em média. Mas boa parte desse comércio é feito via marítima, né? Mesmo a gente tendo extensas fronteiras terrestres. E no caso do Brasil, fronteiras com 10 países, né? Incluindo a Guiana Francesa, território ultramarino francês. E até 2000 não existia esse esforço. E o esforço da IRSA, que é muito criticado, mas eu considero importante, ainda que parte dessas críticas sejam merecidas, ele conseguiu ser um primeiro esforço não só de desenhar eventuais projetos ou propostas de integração em eixos, né, como foi feito em 2000, mas principalmente de colocar à mesma mesa os 12 países da região, para tratar da infraestrutura em sentido amplo. A IRSA ficou muito mais vinculada ao transporte rodoviário, mas ela era, além de transporte rodoviário, ferroviário, hidroviário, mas também comunicação, telecomunicações e energia. Essa era, a IRSA trabalhava com todos esses temas. Mas ela foi o principal resultado da primeira reunião de chefes de Estado e governo dos 12 países da América do Sul, que ocorreu aqui em Brasília em 31 de agosto e 1º de setembro de 2000, ou seja, a gente vai completar 22 anos daqui 4 semanas.
Um primeiro fato a se destacar, conectando a fala do Vicente, é esse: o papel que teve a diplomacia presidencial para estimular essa concertação e a discussão sobre integração. Aí, 2 ou 3 meses depois dessa reunião, aqui em Brasília, foi feita outra reunião aí com os ministros de planejamento, ou obras públicas, ou transporte, comunicação, energia, depende do país, né? Mas alguns ministros de cada um desses países foram a Montevidéu, e ali foi aprovado mesmo e organizado a IRSA. Mas naquele momento com uma influência muito grande do BID, que ficou responsável por dar o suporte técnico em primeira instância, com o apoio da CAF, que é o Banco de Desenvolvimento da América Latina, antes chamado de Corporação Andina de Fomento, e do FONPLAT, tá? Que é o Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata, que é um outro instrumento que está se transformando em banco, que reúne, além do Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai e Bolívia. Havia consultores, né? O principal deles para esse desenho foi o Eliezer Batista, que era um funcionário, diretor da Vale do Rio Doce, antiga Vale do Rio Doce, e pai do Ike Batista. Ele foi o que desenhou esses projetos, ou esses eixos iniciais da IRSA, uma consultoria para a CAF e para o BID, e que acabou sendo aprovada pelos governos. Nunca houve, porque esse período de 2000 até 2023 foi um momento... Está dando um pouco de eco, eu acho. É que o Newton está entrando com o microfone aberto. Já fechei, ele abriu de novo. Pode seguir. Tranquilo, sem problema. Então, nesse período, a região, a América Latina e a do Sul, em particular, que a gente está tratando agora, teve um investimento em infraestrutura baixo, tá? Ainda que no período de 2003, 2004 até 2013 tenha sido mais alto do que é hoje. Mas em relação ao PIB, baixo, investimento público, né? Baixo, investimento privado, baixo, e ainda que a carteira fosse muito extensa, né? Mais de 500 projetos no auge, 592 projetos no auge, e havia relativamente poucos projetos que eram de fato de integração, muito concentrado no modal rodoviário, e com poucos projetos que envolvessem mais do que 2 países, 3, 4, 5. Isso, na literatura crítica sobre a IRSA, muitos autores apontam que ela era que eram meros caminhos para exportar produtos básicos com pouco valor agregado, e não era integração de fato. Tem alguma razão, mas parte dela, porque para a integração são necessários caminhos, inclusive bioceânicos, como eu vou tratar daqui a pouco. Em 2009, né, logo depois da assinatura do Tratado Constitutivo da Unasul, que foi em 2008, foi criado o COSIPLAN, Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento, um dos 12 conselhos ministeriais da Unasul. Na área econômica tinha também o Conselho de Economia e Finanças, o Conselho de Ciência, Tecnologia e Inovação e o Conselho Energético. A energia era um tema à parte, porque já existia um Conselho Energético que havia sido criado um pouquinho antes, 2 anos antes, em 2007. Ele foi mantido. E os presidentes, a decisão dos presidentes foi criar o COSIPLAN para dar uma orientação política a IRSA. Então, a gente pode ler a criação do COSIPLAN muito
em consonância com o movimento político que estava ocorrendo, de reforçar a integração sem negar por completo ou sem desprezar os esforços anteriores. Então, há uma certa continuidade. Então, não era refundar a governança regional, mas atualizá-la de acordo com a orientação política. Então, a IRSA, que foi criada em 2000, no momento de maioria de governos liberais, né, que o regionalismo aberto, em sentido amplo, estava mais forte, e as ideias neoliberais na economia também, no momento que alguns chamam de ciclo progressista, né, de maioria de governos social desenvolvimentistas, nesse período não foi desprezado os esforços anteriores, mas a ideia foi dar uma diretriz política e uma orientação política que tivesse de acordo com os governos daquele momento. E assim foi feito com o COSIPLAN. Porém, e isso deve ser refletido, o BID, a CAF, o FONPLATA, eles seguiram sendo o espaço de formulação dos grupos de trabalho e do próprio conselho. Então, as minutas das declarações de ministro, a organização das reuniões, os documentos preparatórios, eles não eram criados ou elaborados pelos ministérios, e no caso desse conselho em específico, nem pela Secretaria-Geral da Unasul, que nesse momento ainda estava em formação e sempre foi muito pequena. Mas esse conselho em particular, o papel da BID, da CAF e do FONPLATA foi muito forte. E esses eixos, ainda que eles tenham sido levemente reformados, eles foram mantidos, e a concepção geral também, a predominância dos projetos de transporte rodoviários e concentrada em transporte e muitas vezes não envolvendo mais do que 2 países. Então, acabou sendo muito mais um acumulado, uma somatória dos projetos que os ministérios já tinham e que eram sistematizados pelo BID, a CAF e o FONPLATA, a Secretaria Técnica da IRSA, dentro de eixos estabelecidos ainda em 2000. Esse é um pouco do resumo. De 2000 para cá, muita coisa mudou na região, ainda que, independente, aqui eu estou falando mais das questões produtivas, de logística e de comércio exterior, não tanto das questões políticas, que aí acho que é mais de conhecimento geral aqui do grupo. Mas a região, e essa parte também é de conhecimento geral, passou a comercializar muito mais com a Ásia-Pacífico. O comércio intrarregional, ainda que em 2021 tenha se recuperado um pouco, mas entre 15 e 20 sofreu uma queda bastante acentuada, que foi amenizado ano passado, mas estamos muito aquém do que estávamos há 10 anos. E também houve uma diminuição das exportações de industrializados, generalizada na América do Sul, e um aumento das exportações de produtos básicos primários, né? E a ausência ou a fraqueza de integração de infraestrutura, na verdade, ela fortalece essa tendência, porque os produtos que os países da região exportam para a própria região são predominantemente industrializados, mais ou menos 85% do comércio intrarregional é deindustrializados, de manufaturados. E do que a região exporta para fora da América do Sul, que os países da região exportam para fora da América do Sul, é predominantemente
básicos, primários, né? Então, não ter uma infraestrutura de integração adequada também é uma barreira para o comércio intrarregional e também é uma barreira para a desejada reindustrialização, o fortalecimento da industrialização e da complementariedade produtiva na própria região. Agora, vinculando ao tema do ambiente, ou a questão ambiental, é importante dizer que vários dos projetos de integração eles podem ser realizados, né, em seu objetivo final, que é o adequado trânsito de pessoas e mercadorias, com rotas já existentes. Esse é um ponto importante. Então, aqui eu vou tentar apresentar uma tela. Vocês estão vendo? Um mapa. Sim. Aqui tem alguns dos corredores, né? Aqui é um que está em construção, aqui, cruzando o Chaco do Paraguai, ligando o Mato Grosso do Sul aos portos do norte do Chile. O ano passado houve a inauguração dessa ponte sobre o Rio Madeira, que é a ponte do Abunã. Então, há conexão entre Porto Velho e os portos do sul do Peru. Aqui há um trecho que não existe, mas que é relativamente pequeno, nessa parte central da Guiana, que conectaria o Rondônia ao Caribe. E, enfim, aqui há conexões que são intermodais, né, entre a Amazônia brasileira por rios até estradas no Equador ou no Peru. Boa parte desses caminhos, depois a gente, se tiver nas perguntas, eu posso aprofundar em algum específico, mas eles já existem. E o que falta muito para a região é a adequada governança que envolva as aduanas, a intermodalidade, né, a articulação entre os modais rodoviário, ferroviário e hidroviário, e não tanto as questões que são mais sensíveis, né, de licenciamento ambiental ou de desapropriação de terras, etc. Então, é possível avançar bastante na agenda de integração regional, não com tantos investimentos, mas com uma melhoria da governança entre os países sul-americanos, que eu acho que seria um passo de curto prazo, aí, de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, é possível se fazer no prazo de um governo. Coloco algum exemplo para ficar mais ilustrada a questão. Esse corredor que liga a região norte do Brasil, os estados do sul da região norte do Brasil, né? o Acre, Rondônia, ao sul do Peru, ele já está feito, a estrada está feita. Foi construída a ponte em 2006, inaugurada entre o Brasil e o Peru, a estrada 3 anos depois. Ela teve algum impacto para o comércio exterior do Acre, que é relevante. O Acre, antes da construção da ponte com a Bolívia e da ponte com o Peru, em 2003, o Acre exportava 0, não tinha nenhuma exportação formal para esses 2 países, e desde 2010, quando foi completada a estrada entre Puerto Maldonado, na Amazônia peruana, e Cusco, o Peru e a Bolívia estão, né, desde então, entre os 5 principais destinos das exportações do Acre, que são exportações muito pequenas, mas é algo significativo para aquele estado. Mas a gestão é muito frágil. Então, lá em Assis Brasil, por exemplo, não tem funcionário da Receita Federal o tempo todo. Não há acordo entre transportadores do Brasil e do Peru, não há acordo entre Brasil e Peru
para os transportadores circularem. Não sei se, acho que alguns devem aqui certamente lembrar, em 2015, por conta da enchente, o estado do Acre ficou isolado do restante do Brasil por mais de um mês. E naquela ocasião, o abastecimento de gasolina para o Acre teve que ser feito via Peru. Mas foram 250 caminhões, que é ótimo, que ainda bem que tinha ponte, esses caminhões puderam chegar. Mas não pôde ser usado caminhões brasileiros porque não havia acordo com o Peru para os caminhões brasileiros retirarem nas refinarias peruanas a gasolina que seria consumida pelo Brasil. E agora a mesma coisa, cada carga é toda uma complicação. Um grupo de trabalho que é o único que segue ativo com essa desarticulação da governança regional, o único que envolve mais do que 2 países que segue ativo, é o grupo de trabalho do corredor bioceânico do Mato Grosso do Sul aos portos do norte do Chile, passando pelo Paraguai e Argentina. A ponte começou a ser construída entre Porto Murtinho e Carmelo Peralta, e a estrada no Chaco já está bastante adiantada, no Paraguai. Mas não há acordo das aduanas. Então, se esse corredor tivesse completamente implementado hoje, uma carga que sai do Brasil para chegar no Peru, ela perderia toda a competitividade que ela ganha pela infraestrutura física já implementada, pela ausência de governança e a questão logística, enfim. Então, há muito para se avançar na adaptação dos portos do Pacífico para cargas brasileiras e para a integração, para estimular o comércio intrarregional. Há muitos, e eu e outros colegas de IPE temos feito estudos sobre isso, há muitos produtos que países da região importam de outras regiões do mundo e que países da própria região exportam para outras regiões do mundo e que não há comércio intrarregional. Porque numa primeira olhada é possível, e vários afirmam isso, às vezes categoricamente, que a complementariedade econômica da América do Sul é muito baixa e que os países seriam meros concorrentes. Mas o que eu estou tentando dizer aqui é que isso, em parte, é verdade, mas, em parte, não. Há muito espaço para o crescimento do comércio intrarregional. E são vários produtos identificados que países da região exportam para outros lugares e países da região importam de outros lugares. Eu dou alguns exemplos rápidos, também pela questão do tempo. O país que mais cresce no mundo hoje é a Guiana, país pequeno, fronteiriço com o estado de Roraima. Só 2% do comércio exterior da Guiana é com o Brasil. É como se o Brasil fosse qualquer país do mundo. O Brasil responde por 2% da produção mundial e 1,1% do comércio mundial. E do comércio exterior da Guiana, só 2% é com o Brasil, sendo que a Guiana só tem fronteira com o Brasil, com a Venezuela e com o Suriname. E por mar próximo com Trinidad e Tobago. Mas é nada. E é um país que está crescendo, impulsionado pela exploração de petróleo em offshore, né, no mar, e tem praticamente são pouquíssimas empresas brasileiras atuando nesse setor, que é muito complementar ao pré-sal. Então, todas as empresas brasileiras que fornecem serviços e fornecem produtos para a exploração de petróleo pela Petrobras e outras empresas na camada pré-sal, em tese, poderiam operar na Guiana, e não estão operando. Um outro exemplo para reforçar a ideia e a importância dos corredores. O Brasil, agora, o nosso segundo principal produto de exportação, em algumas semanas até o primeiro, nesse ano, em valor, tem sido o potássio, junto com o diesel, são os produtos que o Brasil mais importa. Nos dois casos, importa de fora da região, quase tudo de fora da região. No caso do potássio, principalmente da Rússia, Belarus, que diminuiu muito a importação, e do Canadá. E tem aumentado a participação do Canadá
pelo conflito na Ucrânia. Esse fertilizante, esse cloreto de potássio, sai de Vancouver, cruza o Canal do Panamá, chega no Porto de Santos e percorre 2.000 quilômetros para chegar no Mato Grosso ou 3.000 quilômetros para chegar no Acre. E o Acre está a 1.200 quilômetros do Porto de Matarani, essa cidade que eu mencionei, Assis Brasil. Então, em tese, ele poderia sair de Vancouver, já no Pacífico, no oeste do Canadá, e chegar em Matarani. Só que não há escala suficiente no Acre, em Rondônia, para receber ainda hoje, né, navios com regularidade ali. Então, não justifica só pela demanda do Acre ou de Rondônia a adaptação nos portos e toda a adequação ali, os acordos, enfim. Mas, se parte chegasse em Matarani para abastecer o Acre e Rondônia, parte em Arica para abastecer Cuiabá, o Mato Grosso, parte em Antofagasta para abastecer o Mato Grosso do Sul e o Paraná, sim justificaria. Por isso são importantes vários corredores, porque aí viabiliza a navegação de cabotagem. E o mesmo vale para as exportações do Brasil. Eu já comentei aqui, o Granado já ouviu, Trevas, outros vários colegas que estão aqui, em uma apresentação recente, que a produção do Brasil, e está tudo nesse link que eu disponibilizei no chat, a produção do Brasil avança para o oeste. Hoje, os 5 estados, né, que no texto são chamados de articuladores, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Acre e Roraima, que são os que estariam mais vinculados aos países vizinhos e podem ganhar mais com a integração de infraestrutura, que são estados a definição, né, dos articuladores são estados mediterrâneos, não têm acesso ao mar, estão muito mais próximos dos países vizinhos do que dos portos atlânticos tradicionais do Brasil, e já tem estradas pavimentadas para esses países vizinhos e acesso potencial a esses portos, ainda que eles não estejam completamente adaptados ao tipo de cargas, e deveria haver outros acordos e uma governança mais fluida. Mas esses 5 estados, em 2000, respondiam juntos por 2,5% das exportações do Brasil, tendo 4% da população. Hoje, esses 5 estados têm 4,6% da população e já respondem por 11% das exportações do Brasil. Então, é um peso muito maior. E elas seriam mais competitivas e menos danosas ao meio ambiente também, se exportadas por esses caminhos alternativos. Sendo que, em vários casos, como é o do algodão, que é um produto que eu tenho estudado bastante recentemente, mais de 80% das exportações saem para a Ásia, enfim. São produtos que não são, nesse caso, densos, então um caminhão, essa carga é transportada containerizada por ser altamente inflamável, e um container pesa 25 toneladas, para cruzar os Andes até 30 toneladas não há grande dificuldade logística, enfim. Aí o desafio seria estabelecer rotas frequentes entre a costa do Pacífico da América do Sul e os principais destinos asiáticos, né? O Japão, a China, obviamente, e também Vietnã, enfim, alguns outros destinos. Hoje, o Brasil exporta muito mais para a Coreia do que para o Reino Unido, muito mais para Singapura do que para a Itália, mais para o Vietnã do que para a França. Isso é completamente diferente do que era uma ou 2 décadas atrás. Então, é necessário também repensar o posicionamento do Brasil no mundo, e a infraestrutura se faz necessária. E, obviamente, é importante reforçar a conexão intermodal. Granada, eu vou caminhando para fechar. Porque esses corredores que eu mencionei, que estavam no mapa,
eles são, em geral, leste-oeste, né, conectando o Atlântico ao Pacífico. E a região tem um grande potencial hidroviário no sentido norte-sul. E por isso, que está até no título dessa nota publicada pela CEPAL, o importante é não pensar somente nos eixos, mas em construir uma rede de integração intermodal. E, para isso, é muito mais importante ainda a governança, né? E os espaços comuns, seja na Bacia do Prata, que tem alguns avanços, mas é necessário ainda avançar bastante, seja na Bacia Amazônica também, que tem questões ambientais, obviamente, muito mais sensíveis, mas o transporte hidroviário é bastante utilizado hoje, mas não há, por exemplo, uma indústria naval fluvial integrada entre os países da região. Então, mais de 90% das embarcações que circulam ou que navegam na Bacia Amazônica são produzidas na própria Bacia Amazônica. Porém, os estaleiros de Manaus não têm nenhum tipo de integração produtiva com os colombianos ou os peruanos. Aí há também um potencial de integração, né? Enfim, há 20 e tantos anos, a primeira vez que eu cruzei a Amazônia navegando, né, por rio, se considerava ali uma utopia que boa parte dos grãos do Brasil, do Centro-Oeste, fossem transportados por lá. Diziam que não havia escala suficiente, era o primeiro que justificasse os terminais e depois a construção de silos, né? E diziam que a umidade era muito alta e ia prejudicar os grãos que depois seriam exportados e que não haveria capacidade para preencher todos um transatlântico, um Panamax, enfim, qualquer. E em 20 anos, hoje, do caso do Mato Grosso, mais ou menos 50% dos grãos já são exportados pela Calha Norte. A questão dos Andes, eu entendo que hoje é da mesma maneira, né? A produção avança, está cada vez mais próximo dos Andes, cada vez mais longe dos portos do Atlântico, o destino está cada vez mais na Ásia-Pacífico, está cada vez menos no Atlântico Norte, e a região estaria melhor, e o Brasil em particular, melhor posicionado se mais conectado com o Pacífico. E isso é fundamental para ter que é um objetivo importante, mais comércio intrarregional. A infraestrutura adequada permite o comércio intrarregional. Comércio intrarregional que é muito mais acessível às pequenas e médias empresas, comércio intrarregional que gera mais e melhores empregos do que o comércio que o Brasil tem com outras regiões do mundo. Então, para o início, é isso, Granado. E estou à disposição. Bom, agora, obviamente, ouvi a apresentação da Aline, que vai ser, estou à disposição sempre. Obrigado, Granado, Trevas e Aline. Muito obrigado, Pedro. Somos nós que agradecemos. Sem demora, então, eu passo a palavra para a Aline, solicitando que ligue seu microfone, Aline. Boa noite, então, gente. Primeiro agradecer, né? Agradecer aqui a oportunidade do diálogo, né? O Vicente, especialmente. Saudar também o Pedro, os outros colegas que estão aqui para a gente conversar um pouquinho, né? Sobre esses temas de infraestrutura e meio ambiente. Então, a minha fala é bem complementar, né? Do que o Pedro já iniciou. Eu pensei em fazer realmente três pontos aqui, começar com uma questão mais histórica e estrutural, retomar um pouco, né, essa questão da integração
e da infraestrutura. Depois falar um pouquinho da IRSA, felizmente o Pedro eu acho que já adiantou, acho que vários pontos, né, centrais do debate da IRSA. E o terceiro ponto, eu pensei em falar dos desafios, né, dessa renovação. O que a gente precisa agora para renovar esse nosso pensamento latino-americano e sul-americano, e brasileiro, né, especialmente, sobre infraestrutura. Então, o primeiro ponto, eu queria começar trazendo, né, para a nossa reflexão essa questão do latino-americanismo, né, do pensamento latino-americano. Eu também trabalho com integração há muitos anos já, uns 20 anos, e percebia que havia pouco debate, né, aqui no Brasil sobre integração ainda, apesar de nós estarmos aqui, vários outros colegas, mas você vê na área de relações internacionais, não é assim o mainstream do debate, o principal debate, a integração. E comecei a buscar vários outros autores sul-americanos, latino-americanos, o pensamento da integração latino-americana, e aí realmente a gente se depara com essa realidade de que, historicamente, quem conduzia, quem pensou a integração latino-americana em termos históricos foram os outros países, não foi o Brasil, né? Quem iniciou esse pensamento. Então, inicialmente, o que a gente tem? Modelos de desenvolvimento, esse eixo, né? Esse que eu quero trazer aqui, esse conceito, né? A infraestrutura, ela segue os modelos de desenvolvimento adotados pelos países, obviamente, né? Então, o Brasil, ele tinha uma política histórica de estar voltado para o Atlântico e não para os seus vizinhos. Isso aí é recorrente na política externa brasileira, quando você estuda, né, desde o século XIX, né, os outros países já eram repúblicas, o Brasil monarquia, sempre essa diferença, né, do Brasil com os países vizinhos aqui da América do Sul. Aos poucos, essa aproximação vai se consolidando ao longo do século XX, mas uma cultura de integração sul-americana no Brasil é muito recente, né? Felizmente, a partir, né, de meados do século XX, com a mudança de modelo de desenvolvimento, aí sim, o Brasil adotando, né, avançando na industrialização e também passando a olhar mais para os seus vizinhos, buscando uma autonomia maior na sua política externa, né, vai acontecendo essa aproximação. E quando muda o modelo de desenvolvimento, esse interesse de aproximação com os vizinhos acontece mais, e a infraestrutura segue isso também, a busca de uma aproximação maior, né? A gente sempre bom a gente lembrar, né, também, desde a época, né, do Perón e do Vargas, né, que o Perón já tinha essa reflexão, né, sobre essa necessidade de ter uma área que houvesse uma proteção dos recursos naturais daquela região. Ele já tinha essa percepção de que a região era muito importante, né, que a gente precisaria se aproximar. Alguns já advogavam também essa necessidade. Não, como é que a gente vai ter uma integração sul-americana e latino-americana sem o Brasil? Né? Então, a gente precisa se aproximar do Brasil. Então, vinha também deles essa necessidade. Bom, então, vai acontecendo, né, meados, segunda metade do século XX, essa aproximação, mas isso se consolida nos anos 90, basicamente, com o Mercosul, vamos dizer assim, essa aproximação, né, entre o Brasil e a Argentina. Acho que todos conhecem aqui, né, as ondas históricas do Mercosul, as mudanças de ênfase, mais comercial, e depois, enfim, mais social. Existem mudanças de ênfase, mas basicamente o Mercosul acho que consolida essa aproximação sul-americana. E aí, o Pedro acho que já retratou bem, a infraestrutura, ela vem depois ainda disso, né? A primeira iniciativa que a gente tem estruturada politicamente é a IRSA, né? Que é a Iniciativa de Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana nos anos 2000, que é super recente, que eu acho que o Pedro já acentuou. Então, essa iniciativa, se vocês tiverem mais curiosidade, né, eu recomendo também, eu passei alguns anos estudando a IRSA, aí, hoje eu ainda entrei no site, está lá, irsa.org, para quem tiver mais curiosidade dos projetos. Pedro comentou, são 500 tantos projetos, está tudo no site. Eu acho que isso já é um grande marco, um grande avanço da IRSA, né? Se você entrar em irsa.org, aí tem lá o CIP, que é o Sistema de Informação de Projetos. Você clica lá e dá para você ver projeto, por país, né, o que é bilateral, dá para ver o que os países colocaram dos seus interesses. Acho que o Pedro também retratou isso, quando a gente vai vendo projeto por projeto, a gente vê que muitos países, assim como o Brasil, colocaram na IRSA o que já eram seus projetos de interesse nacional, vamos dizer assim, né? E acabou passando muitos projetos na carteira ficou muito voltada para estradas. A questão da integração energética
ela não avançou muito por problemas políticos, né, por dificuldades mesmo de convergência na questão energética. Os marcos regulatórios também, a ideia logística avançou pouco, mas eu acho que a IRSA foi importante. Eu sou da que acha que quando a gente estuda tanto de documento, tantos anos de coordenação, né, de cooperação entre os governos, se você entrar lá, então você vai ver, eu estava vendo hoje, né, os dados atualizados, são 160 projetos que foram concluídos, 165 estão em execução. Claro que muitos atrasam, a gente sabe como é que são obras públicas, né? Mas se você pegar os concluídos, marcar os concluídos e em execução, são 100 bilhões de dólares, né? Para uma região que não tinha nem projeto de integração infraestrutural, é um avanço. Não é muito, mas é um grande significado, né? Se a gente pegar, só para dar a dimensão, então, de valores, né? O FOSEM, que também que é o Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul, né, que acabou sendo usado de forma mais, vamos dizer, para reduzir assimetrias, mas para regiões muito pobres, né? Mas tem alguma coisa de infraestrutura também, ele é bem menor, foi 800 milhões, é um fundo pequeno. Né? O fundo Amazônia, que a gente tem de cooperação na Amazônia, são 3 bilhões. Né? Agora, realmente, a política europeia de desenvolvimento infraestrutural, né, de política de coesão, são 350 bilhões de euros, né, multianual. Claro que é uma dimensão muito maior do que a gente tem em outros países. Mas eu acho que a gente tem que também valorizar o que foi feito, né, o que foi feito pela IRSA. Se vocês tiverem curiosidade, acho que vale a pena entrar lá, mexer um pouco nos projetos. Tem vários projetos importantes, apesar de terem ficado concentrado em, basicamente, estradas, né, e infraestrutura de transporte de forma geral. Então, o planejamento, a coordenação política, essa questão de a própria planejar, né, os eixos, entender melhor, né, o que interessa ao Peru, enfim, aonde que se tinha problemas, né, na convergência, por exemplo, com a Colômbia, com a Bolívia, eu acho que isso foi importante. Mas, claro que as dificuldades são muito claras, o Pedro já acentuou algumas delas aqui. Quando a gente olha os projetos brasileiros, a gente vê que os marcos que foram colocados pelo Brasil são muito nacionais também. Os outros países também, mas o Brasil que tem uma dimensão gigante. Se você pega os maiores projetos, 60 e tantos % do volume de investimentos da IRSA foi para o Brasil, do Brasil para o Brasil, né? Então, a gente tem, o Brasil investiu muito em estradas na Amazônia, fiz a lista todinha, na época eu fiz BR-63, BR-364, fui fazendo a lista, né, das BRs que o Brasil teve investimento. Alguns projetos estavam no PAC também, né, colocava na carteira da IRSA, tá? Mas, basicamente, essa rede de estradas, né, na Amazônia foi consolidada, que são projetos que vinham dos anos 60, 70, né, são projetos antigos, que vinham de muitos governos militares também, projetos infraestruturais. Aí teve algum investimento também no Sudeste, Rodoanel, colocaram Rodoanel na IRSA, e as hidrelétricas do Rio Madeira, que foram projetos dentro dessa ideia brasileira dos grandes projetos, né? Então, eu acho que, na verdade, a IRSA para o Brasil, ela foi uma continuidade do que era a ideia brasileira de investimento em infraestrutura, em grandes projetos de infraestrutura, grandes hidrelétricas, né? Estradas para escoar os produtos primários, como já foi falado aqui. As dificuldades principais, então, as críticas que se faz, além dessa questão dos produtos primários, mas eu concordo totalmente com o Pedro, porque, de alguma forma, a gente precisava também consolidar, né, alguns caminhos ali também no Brasil, né, fortalecer a questão da infraestrutura de transportes no Brasil, mas, de qualquer forma, a gente sabe que é muito criticado, né, a questão da sustentabilidade. Se a gente for olhar, tinha um marco muito interessante, tinha toda uma metodologia, né, de licenciamento ambiental muito importante, só que ela praticamente não foi utilizada, não foi aplicada, né? Ela é aplicada assim no papel, mas na prática bem pouco aplicada, né? Então, sustentabilidade era um ponto muito frágil, participação social também um ponto muito frágil. Então, as populações que foram afetadas, né, por essas obras, ou eram afetadas, né? Não vou nem entrar aqui, senão a gente vai realmente desviar um pouco, mas as populações frequentemente se manifestavam contra as obras, né? A gente acha até na internet várias críticas a isso, né? Porque ficou polarizado um pouco o marco local contra essas grandes obras.
os marcos regulatórios e logísticos que não avançaram, acho que o Pedro também já mencionou isso, e a dificuldade de financiamento também, porque o Brasil tinha o BNDES, tem o BNDES, né, tem sua capacidade orçamentária, mas mais de 60% dos investimentos foram investimentos públicos. Então, quando os países, e cada um, no final, eles negociaram, tentaram fazer um selo, tentaram pensar, né, uma carteira mais, com uma garantia maior, né, com BID, tentaram se aproximar de algumas instituições, criando um selo para que os países menores, mais pobres, tivessem como ter um financiamento, mas isso não aconteceu. Então, meio que cada um se virou, então agora cada um se vira e faz seu financiamento. Então, assim, né, para que essa dificuldade de articular, né, uma capacidade de financiamento? Claro que o Brasil tinha uma capacidade de financiamento grande, então investiu nos seus próprios projetos. Então, acho que os países mais pobres e menores também têm essa dificuldade de conseguir financiamento. Então, o terceiro ponto, né, que eu pensei são os desafios, né? Então, a gente teve avanços, claro, importantes, né, mas a gente também tem muitos desafios. Eu vejo um pouco a IRSA, como eu falei, como uma continuidade. Você vê que era um projeto de país, um projeto histórico, um projeto da Marcha para o Oeste, né? Como avançar, como colonizar, como ocupar esses territórios, né? Que faz parte da nossa história, né? A gente gosta ou não, a gente tem as críticas, tem vários problemas, mas também faz parte da nossa história. Mas agora a gente precisa realmente de um momento de renovação, né? A gente precisa, até o debate internacional de infraestrutura, ele é outro debate. A gente precisa chegar no século XXI, a gente precisa sair do século XX, chegar no século XXI. O debate de infraestrutura hoje, ele está conectado com uma transformação estrutural, né? A estrutura econômica produtiva é importante, mas a socioambiental também é, né? E as tecnologias de informação também são, né? E a conectividade, né, também é, né? Até para você ter uma geração de emprego e renda, você precisa de ter outros tipos de infraestrutura. Apesar de que na IRSA, interessante, desde o início já tinha lá, no papel estava, precisamos promover, eu falo que a gente lê esses tratados, a gente chora de emoção, porque é tão lindo, né? Estava lá, precisamos promover uma visão integral de infraestrutura, que conecte a infraestrutura econômica, o desenvolvimento sustentável, a infraestrutura social e as tecnologias de informação, está lá no papel, né? Mas como realizar isso na prática, acho que continua sendo um desafio. Eu coloquei aqui alguns, então tentei resumir. Primeiro, essa questão da integração, né? Acho que da região amazônica, que é realmente o maior desafio, né? Com essas fronteiras que a gente tem nessa região tão grande, tão pouco olhada pelo poder público, né? Tão pouco cuidada, vamos dizer assim, né? A gente também tem esse desafio de geração de emprego e renda, com certeza. Por exemplo, tem vários mecanismos, pensamento sobre turismo sustentável hoje em dia, né? Que é uma região que atrai muito estrangeiros. Se você vai para o norte do Brasil, né? Às vezes tem muitos estrangeiros interessados, como a gente sabe, a Amazônia, então está aí todo dia aí nos jornais, né? Mas, se você for olhar, eu estava pesquisando esses dias, olhando mais essa hidrovia Solimões-Amazonas, né, que vem lá de Letícia, da tríplice fronteira, lá, Colômbia, Peru, bem da onde, perto do Vale do Javari, inclusive, né, da onde o indigenista foi assassinado, com outro jornalista. Você tem, né, essa hidrovia que liga até Belém, né, praticamente 4 dias de viagem, mas hoje em dia ela é tão arriscada e tão perigosa. Você tem ataques de piratas, estava saindo ontem, acho que ontem ou anteontem, acho que na Folha, enfim, tem saído aí, mesmo que pouco, mas de vez em quando sai, né? O ataque de piratas aumentou muito, então você tem também, apesar de você ter um fluxo de cargas, você tem uma região que, apesar de ser muito conhecida e muito falada no mundo todo, é uma região que é praticamente inóspita e super insegura, em que hoje em dia a gente tem os dados, né, da segurança pública muito deteriorados, né, infelizmente. É uma região que 40, estou tentando lembrar aqui os números exatos, mas é cerca de 40% da população vive abaixo da linha da pobreza, né? Nordeste, isso é porque 2020, né, o IBGE ainda está fazendo a PNAD contínua de 2021, não saiu, vai sair, eles estão fazendo agora de 2022, mas 2020 era mais ou menos isso. Então, uma população muito empobrecida ainda, né?
Então, que precisa de mecanismos de geração de emprego e renda. A questão do desenvolvimento sustentável também, da mitigação e adaptação às mudanças climáticas. A gente sabe que isso vai ser importante lá, mas isso vai ser importante em outras regiões. No Nordeste, por exemplo, a gente sabe que a desertificação, né, aqui das áreas rurais, e as áreas rurais são as mais empobrecidas, né? Mesmo no Norte e Nordeste, as áreas rurais são mais empobrecidas ainda do que, né, as zonas urbanas, né? Mas você vai ter uma desertificação, provavelmente, né, que é um grande desafio, né, em algumas regiões, e também no Sudeste e Sul, Centro-Oeste e Sul, você tem também o problema das secas, que vai ser mais recorrente, né? E no litoral você vai ter o problema das enchentes, então também uma infraestrutura, isso é importante também para o Brasil, eu acho, pensar, junto com os parceiros, obviamente, uma infraestrutura que dê algum tipo de resiliência para a mitigação e adaptação às mudanças climáticas que vão acontecer. Então, por exemplo, trabalhar com indústria de reciclagem, bioeconomia, né, formas de redução das emissões, né? E isso também, esse link que eu acho que é o gancho que a gente tem que pegar, né? Se a gente entender que esses países todos têm um grande potencial, né, aqui da região, de trabalhar com questões climáticas, né, e ambientais. A Colômbia tem projetos super interessantes de gestão de parques nacionais, o Equador tem um grande potencial também, o Peru nem fale, né, é um país que já tem uma tradição, né, de turismo bem grande, né, de outras tradições culturais que atraem muita gente, né, muitos investimentos, podem atrair muitos investimentos, né. Então, acho que a gente tem que pensar nesse link da questão ambiental com a questão das infraestruturas, porque até para conseguir financiamento. Hoje em dia, mesmo os bancos multilaterais, né, as outras formas, mesmo o Fundo Amazônia, que é um fundo não reembolsável, né, que é doação, é um dinheiro doado, né, vamos dizer assim, ele investe em projetos que podem trazer geração de renda e podem trazer também avanços ambientais. Então, acho que e pode trazer, né, eu fico olhando essas regiões, eu penso, gente, mas são regiões tão ricas, tão pobres, né? Eu acho que a nossa maldição, a nossa velha maldição, né? É tanta riqueza e tanta pobreza, né? Então, a gente precisa transformar essa realidade, né? São regiões que são muito ricas, né? Agora, a gente tem também aqui, entre a Argentina, a Bolívia, né, e o Chile, o Triângulo do Lítio, né, que ainda não está regulamentado. Como é que vai ser? Que infraestrutura vai ser isso? Que tecnologias vão ser? Como que as comunidades locais vão ser? Vão participar dessa riqueza, ou não, vai ser a velha história, né, do Galeano, vez aberta, você chora, lê vez aberta da América Latina, chora de novo, vai repetir a mesma história, né, vamos tirar tudo, não vai sobrar nada, né, para as populações locais, né. Então, acho que a gente tem a potencialidade, a consciência histórica agora de mudar essa realidade. Mas essa infraestrutura, então, ela tem que trabalhar com essa questão da sustentabilidade, tecnologia de informação, com certeza, pequenos projetos. Então, tem muitos autores que pensam também essa questão dessa mudança de grandes projetos, né, de infraestrutura, a infraestrutura do cimento, para pequenos projetos. Realmente, a gente tem que também... É mais difícil de planejar, né? Para o Estado, eu acho que é mais difícil, porque você, às vezes, resolve... E na cooperação internacional, a gente tem essa discussão também, né? Você está no escritório, dá um ano, não sei aonde, você quer resolver o problema de um outro país, você pensa em grandes projetos, pronto, resolvo tudo de uma vez. O planejamento é mais fácil, né? Mas a gente precisa descer um pouco mais nessa cadeia de planejamento, né? Esse dia eu estava, por exemplo, com alguns colegas discutindo a cadeia do açaí, por exemplo, no Pará. Ela é super importante, mas ela ainda precisa de tanta coisa, de tanto investimento, tem tanta tecnologia associada, né, à cadeia do açaí. Eu não vou entrar agora aqui, mas depois eu posso falar um pouquinho, né? Os extrativistas, né, que a gente está começando a olhar, os extrativistas, às vezes eles têm, a própria população tem dificuldade, né? Às vezes tem entrado empresas estrangeiras na cadeia do açaí, mas ela ainda é muito localizada. Enfim, estou trazendo um exemplo, mas são vários outros exemplos. A Natura, por exemplo, está lá no Pará. A Natura, hoje em dia, é uma das maiores empresas de cosmético do mundo, né? Então, quer dizer, é possível você ter também outras formas de investimento, de financiamento, utilizando, né, os produtos e o conhecimento local. E a última colocação que eu queria trazer aqui é sobre a questão da governança. Então, como que a gente vai pensar local, né, a partir do local, mas articulando, né, o local, a gente fala da governança multinível, né, que você articula o municipal, com o estadual, com o federal, no caso do Brasil, com o internacional, né?
E em cada triângulo da governança, a gente chama o triângulo da governança, ele articula o poder público com a sociedade civil e com o mercado, vamos dizer assim, né, com os atores privados. Não vai ter como a gente excluir um desses atores da governança, né? Então, a gente também precisa trabalhar com um empresário. De preferência, claro, a gente já falou aqui, várias cadeias dessas são pequenos e médios empresários, né? Mas com o setor privado também em algumas dessas cadeias. Porque o Estado, né, eu sempre gosto de falar desse negócio que eu sou também da área de políticas públicas, o Estado ele não precisa intervir em tudo, em todas as coisas. O Estado ele tem que intervir em problemas públicos. Ele tem que analisar e detectar onde que está a dificuldade da sociedade, onde que é o problema. E aí ele faz uma interferência. Aqui não está funcionando, eu vou fazer uma regulação, vou procurar melhorar aqui, gerar renda para essa população. E ele faz uma interferência para poder realmente melhorar, né, a vida social, vamos dizer assim. Então, acho que essa saída da governança é a gente articular adequadamente os governos municipais também, né, e a sociedade, os povos, né, os povos locais. No caso da Amazônia, é complicado porque a gente tem indígenas, extrativistas, assentados, né, uma série de grupos sociais que são diferentes, né, ainda tem que articular todos esses grupos. As gestões municipais, elas geralmente não são muito fortes, né, são fracas, são gestões que às vezes têm problemas. Claro que as capitais, né, se você pega, né, Belém, Manaus é uma coisa, mas se você pega as cidades do interior, há uma necessidade de capacitar as próprias gestões municipais, mas a gente precisa incluir os municípios, eu acho, nesse debate. Então, trazer, né, acho que a governança multinível para essa discussão de infraestrutura e meio ambiente, como articular todos esses atores, como pensar financiamento, eu acho que esse que é o nosso desafio. Mas eu acho que a gente tem realmente toda a capacidade, tem a capacidade realmente, tanto do Estado, né, quanto dos atores sociais que estão nessas regiões, né, e para a gente mudar um pouco esse nosso modelo de infraestrutura, né? E aí eu vou deixar o resto para... Eu acho que é isso, né? Essa discussão, eu acho que do agro, acho que a gente pode fazer depois, né? Porque se você pegar nas cadeias do desmatamento, por exemplo, a principal entrave, né, o principal responsável ainda é a pecuária, é pior do que a soja. Então, já tem atores, por exemplo, né, que estão tentando trazer, mesmo atores do agro, né, que estão tentando trazer novos modelos, novas formas de pensar, como usar a terra de uma forma mais saudável, né? Então, eu acho que é possível. E é só a gente realmente se organizar e ter realmente um governo que queira, né? Começa daí, né? Que queira promover o bem-estar social, o bem-estar, né, das populações de forma geral. Mas acho que é isso. Obrigada. Muito obrigado, Aline. Queria agradecer muitíssimo a sua participação, a participação do Pedro, e queria, para a gente encerrar nosso trabalho de hoje, passar para o Vicente fazer o fechamento. Vicente, com você. Renovar o nosso agradecimento, né? Olha, eu aqui anotei umas 6 folhas de papel, ou seja, a nossa intenção, viu, Aline? O Pedro já é parceiro mais antigo, é que dessas conversas a gente tira agendas para aprofundar no futuro, né? E nós, só para aprofundar no futuro, como nós somos um pequeno centro de pensamento estratégico, nós queremos incidir na política, entende? Então, e depois transformar as nossas discussões em policy papers, né? Claro, nós temos consciência do tamanho das nossas pernas, mas também a gente tem uma cadeia de relações que pode dar sequência, né, a algumas sugestões importantes que vocês trouxeram, né? Então, muito obrigado, né? E esperamos contar com vocês em outras ocasiões. Boa noite a todos e uma boa semana, e até a segunda-feira, onde vamos abrir um ciclo sobre a Amazônia, né? Que depois queremos convidar todos vocês a estar conosco aí.